Sejam todos muito bem-vindos, Shalom Ubrachá. A gente vai iniciar nosso estudo, dando continuidade à sequência, estudo de Pirkei Avot, que a gente vai tentar um capítulo por semana, seguindo o costume das leituras no Shabat, para que, se Deus quiser, algumas semanas a gente consiga concluir conforme o cronograma. Já aproveito agora a presença de todos para dedicar o nosso estudo ao pedido de Refuah Shlema, bem forte para Chaya Rivka Bat Pessi, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarai, todos aqueles que precisam de Refuah. Agora a gente vai mencionar na próxima Mishnah um pouco sobre a visão de Shammai. Eu aproveito aqui para fazer uma pausa e contar uma famosa história. Todos já devem ter ouvido de Shammai e Hillel. Hillel, ele era um sábio mais caloroso, mais amoroso, primava pela relação entre as pessoas, entendia que a observância dos mandamentos, ela vem junto com isso, até por uma questão de construção de uma conduta para com o próximo, para com o semelhante. Enquanto que Shammai não, Shammai ele já era mais linha dura, a gente tem que cumprir tudo da forma mais mais reta, e depois a gente vai, quando chegar a redenção, a gente já vai ter construído um nível tão bacana que aí a gente não vai mais precisar dos rigores. Então Shammai era mais do rigor, enquanto que Hillel era mais do calor, certo? Do sentimento, da conexão entre as pessoas. Shammai Omer, Aseh Toratcha Keva, faça a tua Torá fixa, faz do teu estudo de Torá um hábito permanente. Isso que eu quis dizer com fixo, permanente. Teu estudo de Torá, Torá é o ensinamento, você está estudando, faz disso um hábito permanente. Tenta dedicar no mínimo 5 minutos, 10 minutos, todos os dias para estudar alguma coisa de Torá. Seja uma frase da Parashá da semana, seja uma Mishnah do Pirkei Avot, seja uma Halachá do Kitzur, alguma coisa. E esse eu estou mencionando esses exemplos porque são o início, o começo. Para quem já está mais avançado, tenta estudar toda semana a Parashá completa. Tenta estudar toda semana um capítulo completo, entende? A gente não deve se acomodar. Emor me'at ve'aseh arbe. Fala pouco e faz bastante. Vehevei mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. E recebe, acolhe toda a pessoa, todo ser humano, com um semblante agradável. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo carrega a face divina, a imagem divina de alguma maneira. Todo mundo sem exceção. Todo ser humano. Então, faz o nosso estudo fixo, permanente. Fala pouco e faz muito, certo? A gente tem que falar pouco. A gente tem 2 mãos e 1 boca para a gente falar pouco e fazer muito. A mesma coisa com as orelhas, a mesma coisa com os olhos. Vamos ler o Havruta da Rede, comentário que eu escrevi alguns anos atrás, e discutir sobre ele e sobre os outros comentários eventualmente também, para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Estabelecer um tempo fixo para o estudo, no dia, para o estudo e elevação espiritual é muito importante. Contudo, a própria frase continua dizendo: aproveite esse desenvolvimento para praticar, ter atitude, através de ações que possam fazer a diferença para o bem. Pois falar, como dizem, e a gente acabou de mencionar, é fácil. Mas a prática é o essencial, fazer é que são elas, pois produz o resultado. O que produz o resultado é a ação, e não a fala. Tirando o abracadabra, que para quem não sabe, é em aramaico, vem do hebraico, avrá kedavrá, que se crie com a minha palavra. Mas tirando o abracadabra, as coisas não acontecem com a fala, as coisas acontecem com a ação, as coisas acontecem com a atitude. Judaísmo é atitude, como diz o nosso querido Rabino Ventura. A gente não pode esquecer isso. A atitude é que constrói.
certo? Então é a prática que produz o resultado, é a atitude. O comentarista Bartenura compreende que a Mishnah se refere a um hábito de maior frequência, como uma conexão além, citando o sábio sacerdote Ezra, que preparava seu coração para o ensino da mesma forma que para a prática. Vivenciava a Torá em todos os aspectos da vida. Com relação ao falar pouco e fazer muito, o Bartenura cita, e aqui isso eu escrevi no meu comentário do Havruta da Rede, o Bartenura cita o patriarca Avraham, em Bereshit Yud Daled 14, e seus esforços para receber bem suas visitas. Fala pouco, faz muito. Have mekabelet kol adam besever panim yafot, recebe todas as pessoas com o semblante alegre, com um semblante agradável. Pergunto para vocês, alguém fez isso mais do que Avraham Avinu na história do Brit Milá dele? Ele, um senhor, categoria de risco, 99 anos, faz o seu Brit Milá. E a Torá descreve que ele era tão bicho grilo, tão conectado em fazer o bem, em ajudar o próximo, que no terceiro dia do seu Brito, dia mais dolorido, mais doloroso da recuperação, aonde ele foi sentar, Avraham Avinu? Na porta da sua tenda, Kechom Hayom, no calor do dia. E para que ele foi sentar na porta da sua tenda, Kechom Hayom, no calor do dia? Justamente para ver se alguém eventualmente estaria passando por lá e poderia vir a precisar ser acolhido, tomar uma água fresca, comer um alimento, justamente como ele gostaria de ser acolhido caso estivesse nessa circunstância. E por isso que aqui o Bartenura traz o exemplo de Avraham Avinu, o melhor exemplo do mundo para você falar, fala pouco e faz muito, e recebe a todas as pessoas com uma aparência agradável. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Sobre a última parte do estudo, o comentarista explica que quem recebe alguém com uma expressão não agradável, mesmo que forneça de tudo ao semelhante, é como se nada tivesse lhe oferecido. Aquele que não recebe o outro com a aparência agradável, o cara chega e já... corintiano. Brincadeira. Mas aquele que já chega desprezando o outro, a gente tem que receber todo mundo com aspecto agradável, nem que ele forneça tudo. É como se ele não tivesse dado nada. E esse exemplo eu faço questão de estender a muitas pessoas que se fingem de amistosas e simpáticas, mas depois vão lá e enganam, prejudicam o outro, adianta alguma coisa. Você tem que receber a pessoa com uma semblante agradável e ser uma pessoa do bem com ela. O contrário, não adianta, ainda que comece certo, tá bom? A gente tem que sempre tratar as pessoas bem, a menos que elas não mereçam mais, mas ainda assim a gente não deve tratá-las mal, sim, se afastar delas. E exatamente essa crítica que eu fiz aqui, vejam só, há 8 anos atrás, acho eu, mais ou menos. Este ensinamento, infelizmente, parece secundário para muitos em nossos dias, mas é fundamental para que se possa sentir o prazer de fazer o bem a todos. A força que um semblante agradável possui abre muitas portas e permite uma aproximação maior e mais rápida com as pessoas. Formar relações concretas e compartilhar bons valores ou ensinamentos por meio de um misto de carisma, carinho e empatia expressado em um simples sorriso. Mas realmente muito interessante. Como esse estudo é outro estudo muito forte, outra chicotada moral e espiritual que a gente recebe para abrir os olhos, para tomar consciência do potencial, da grandeza dos nossos atos, tá? Como as coisas têm que ser, como as coisas têm que acontecer.